Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a Bíblia. É um estudo longo, mas você vai aprender muito, tá? Vai entrando aí, vai compartilhando, porque a cada semana a gente vai falando um pouco para não enfadigar os irmãos. Amém? Vamos lá. A história que a gente vai estudar é a doutrina da Bíblia, tá? É a bibliologia. É a disciplina da teologia que estuda sobre as Escrituras. Então, eu peço a você um pouco de paciência. Louvado seja Deus. Calma, porque vai ser forte. Vamos lá. Senhor Pai, quero te apresentar esse estudo nas suas mãos. O meu irmão que está do outro lado, que venha aprender sobre a tua palavra, que eu diminua e o Senhor venha crescer a cada dia. Usa o meu vaso como um canal. Trabalha dentro de mim para resplandecer a sua graça sobre a vida de todos que vai ouvir esse estudo. Toma nas tuas mãos, Pai. Abençoa em o nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Introdução. A doutrina que estuda a Bíblia é a bibliologia, É a doutrina que estuda a Bíblia sobre seus aspectos e observações gerais, sua leitura, seu estudo, sua estrutura, sua divisão em livros, capítulos e versículos, sua classificação, suas particularidades, seu tema central, sua tradução, sua preservação, sua história, sua cronologia, sua formação, sua autoridade como livro divino, sua autenticidade como palavra de Deus, sua infabilidade, sua integridade e sua veracidade. A verdadeira teologia é extraída da Bíblia. Por ser uma matéria de grande vastidão, a bibliologia não pode ser comentada em todos os seus aspectos em pouco espaço. Entretanto, vamos aprender um pouco sobre o livro de ouro da teologia cristã. Vejamos. Então, aqui na introdução, está explicando o que você vai aprender. Se você realmente ama a palavra, irmão, você vai ficar comigo aqui. Porque eu tenho muita coisa boa para falar para você. Você que deseja ser um pregador, fica aqui, porque tem dica de ouro para você. Você que tem medo de falar em público, tem dificuldade, fica aqui que você vai aprender. Vamos lá. Capítulo 1. O termo origem da bibliologia. O termo bibliologia vem da palavra grega biblios, que os gregos
dava uma folha de papiro preparada para a escrita. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado de biblion. Vários destes rolos juntos eram chamados de Bíblia. A data desta palavra, Bíblia, surgiram os derivados bibliologia, bibliografia e biblioteca. Bibliofilo. O vocábulo Bíblia foi empregado pela primeira vez por volta do ano 400 depois de Cristo por João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla e conhecido pregador de sua época, chamado de Boca de Ouro. A bibliologia é matéria de grande importância dentro da teologia e como um carro-chefe que puxa as demais matérias. A mãe da teologia é a Bíblia, pois todas as verdades teológicas são extraídas deste livro divino. O próprio Deus, que é o pai da teologia, é revelado na bibliologia como o autor da Bíblia. Então aqui, no capítulo 1, parte 1, vem dizendo, falando sobre a origem da palavra bibliologia, Então, quem foi que falou esse termo? Foi João Crisóstomo, pelo ano de 400 depois de Cristo, Aleluia. Esse homem era chamado de Boca de Ouro, porque por ele falar a palavra de Deus, isso aí é labareda de fogo e unção da vida dele. Então, agora vamos entender o que você vai aprender aqui. Você vai aprender muita coisa boa, coisa maravilhosa, é a palavra de Deus, Aleluia. Tópico 2. Bíblia como livro, Agora a gente vai entrar em alguns versículos para você entender que a Bíblia é o livro sagrado, é o livro de Deus. Foi Deus quem inspirou a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Vamos lá. A Bíblia como livro. A Bíblia é um livro antigo quanto à sua formação, mas é um livro moderno quanto à sua mensagem. Os livros antigos tinham forma de rolos. E a Bíblia foi originalmente escrita da forma de rolos. A palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros. É livro por excelência. A Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido, mais editado, mais pesquisado, mais conhecido, mais valioso, mais ensinado, mais proclamado, mais exaltado, mais amado do mundo. A Bíblia é um livro tão forte e poderoso que foi citado por Jesus em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Diz a Bíblia que Jesus vai falar para o adversário: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Porque Jesus sabia o poder que tem a palavra de Deus. Aleluia. Como também pelo próprio diabo. Porque o diabo ele quer confundir os cristãos para não ler mais a Bíblia. A Bíblia é o mapa do viajante. É o cajado do peregrino. A bússola do navegante. A espada do soldado. O guia do cristão. Por meio dela, o paraíso é restaurado. Os céus são abertos. E as portas do inferno são cerradas. Cristo é o seu assunto, nosso bem, o seu propósito é a glória de Deus, o seu fim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Pega isso aqui, a Bíblia, ela é uma lâmpada, ela clareia, ela ilumina. Então, lâmpada para os meus pés. Pega isso aqui para você. Quem anda de acordo com a direção da Bíblia não tem caminho tenebroso. Quem anda de acordo com a palavra de Deus, o adversário não consegue enganar. Por quê? Porque o Espírito Santo da verdade, ele vai iluminar o seu caminho através da orientação da Bíblia. Aleluia. Então você está aprendendo que a Bíblia é um livro de Deus. A Bíblia é um livro sagrado. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é um livro natural. Porque por detrás de cada versículo tem a revelação de Deus para a tua vida. Diga aleluia aí do outro lado. Agora vamos entrar no tópico 3. Já falamos no tópico 1, o tema origem da Bíblia. Já entramos na introdução. Agora entramos na parte a Bíblia como livro. Por que como livro? A Bíblia é o livro mais lido do planeta, irmão. Todo lugar do planeta, em todos os lugares, tu pode olhar nas bibliotecas, você vai achar lá a Bíblia. Aleluia. Agora no tópico 3, vamos pegar material gráfico empregado na Bíblia originalmente. Não estou falando, irmão, de algo que você não entende. Estou falando do livro que poucos conseguem compreender. A Bíblia Sagrada é o rolo de Deus para esse mundo de treva. A Bíblia Sagrada é a santa palavra de Deus. É desse livro que eu estou falando. Aleluia. Vamos lá. A princípio, o material gráfico empregado na Bíblia foi o papiro. O papiro era uma planta aquática que crescia junto aos rios, lagos e banhado no Oriente, cujas entrecascas serviam para escrever. As tiras extraídas do papiro eram colocadas umas outras até formarem um rolo de qualquer extensão. O papiro é conhecido em algumas versões da Bíblia como juncos. Está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 3. Jó capítulo 8, versículo 11.
E da palavra papiro se deriva a palavra papel, inventado pelos chineses no século II. O uso do papiro, porém, como material gráfico, existe desde o ano 3000 a.C. Com o passar do tempo, surgiu um material gráfico melhor do que o papiro, conhecido como pergaminho. É mencionado na Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Antigamente, cada livro da Bíblia era um rolo de pergaminho ou um rolo de papiro. Jesus leu na sinagoga de Nazaré, provavelmente em um rolo de pergaminho do profeta Isaías. E ainda hoje, devido aos ritos tradicionais, os rolos sagrados das escrituras hebraicas continuam sendo lido e usado nas sinagogas judaicas. Então aqui nós entendemos sobre os materiais, né? Então, esses materiais, essas tiras, né? O papiro era planta aquática. Eles pegavam essas plantas, tiravam, né, tiras e escrevia neles. Então os livros da Bíblia eles eram chamados de rolo. Então a Bíblia diz que Jesus, quando está lá na sinagoga, é entregue na mão de Jesus um rolo. Porque na época de Jesus, a Bíblia era um rolo de cada livro. Que se é o livro de Gênesis, é os 50 capítulos em um rolo só. Eram livros separados. Né? Aleluia. E aí Jesus ele dá testemunho. Jesus ele vai falar sobre a Bíblia. Jesus vai instruir, vai falar sobre a palavra de Deus. Aleluia. E até hoje, nas sinagogas de Israel, é utilizado essa forma de leitura. Aleluia. Vamos agora avançar, né, para o autor da Bíblia. Tópico 4. O autor da Bíblia. Vamos lá. Deus é o próprio autor da Bíblia. O intérprete é o Espírito Santo. E o tema central e o coração da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Tudo que o homem quer saber, ele precisa saber espiritualmente de Deus, sua redenção, conduta cristã e felicidade eterna está revelada na Bíblia. Deus não tem outra revelação escrita além da Bíblia. Tudo que Deus tem para o homem está na Bíblia. Jesus é a palavra viva que está no céu dos céus. Enquanto que a Bíblia é a palavra viva que está na terra. A expressão assim diz o Senhor aparece 3.000 vezes nas Escrituras. Inspirada a palavra de Deus.
A palavra Yahvé, ou nome sagrado de Deus, aparece 7.000 vezes nas Escrituras. 6.855, confirmando que a Bíblia é o mesmo livro de Deus. A Bíblia contém a mente de Deus, o estado do homem, a ruína impenitente e eterna, felicidade dos crentes, suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras, suas decisões imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio. Creia nela, porque está seguro. Pratique para ser santo. Ela contém luz para dirigi-lo, alimento para sustentá-lo, consolo para animá-lo e armadura para defendê-lo. Então aqui você já pegou que o autor da Bíblia é Deus. É Deus que é o autor principal da Bíblia. O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos entrar no tópico 5. Os nomes canônicos da Bíblia. Vamos lá. A Bíblia, a inspirada palavra de Deus, dá a si mesma diversos nomes. Seus nomes inspirados, encontrados em suas páginas sagradas, são os seguintes. Número 1, Escrituras. Está lá em Mateus 21, 42. Capítulo 21 de Mateus, versículo 42. Por quê? Porque a Escritura testifica do testador. Então o testador está vivo e a Escritura é válida. Então a Escritura só tem valor quando o testador está vivo. Então Jesus morreu, ressuscitou, para testificar a validade da Bíblia. Sagradas Escrituras. Está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 2. Por que é sagrado? Porque é algo de grande valor. Livro do Senhor é o número 3. O número 2 é as Sagradas Escrituras. O 3, livro do Senhor. Está lá no profeta Isaías, capítulo 34, versículo 16. Número 4. A palavra de Deus está na Epístola dos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Número 5. Os oráculos de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 2. Número 6. Livro da lei. Está lá em primeiro. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 15. Além desses nomes canônicos, a palavra de Deus também é pão que alimenta, lâmpada que ilumina, luz que dissipa as trevas, escudo que protege, vara que corrige,
martelo que esmiuça a pedra, fogo que queima o pecado, semente que produz, água que limpa, espada que combate o mal, espelho que revela a nossa verdadeira imagem, candeia que brilha em lugar escuro, mel que traz doçura para a nossa alma. Então você está entendendo que a Bíblia ela tem alguns nomes, né? Esses nomes são inspiração divina do próprio Deus, ao qual deu a Bíblia a esses nomes, que são Escrituras, Sagradas Escrituras, livro do Senhor, palavra de Deus, palavra do Senhor, oráculo de Deus, livro da lei, pão que alimenta, lâmpada que ilumina. Então esses aqui são os nomes que a Bíblia é conhecida. Você já deve ter usado alguns desses nomes quando você vai falar da Bíblia. Aleluia! Você deve ter utilizado sem saber que esses nomes que você falou são inspiração divina. São nomes que é dado à palavra de Deus. Porque se tu pegar cada nome desse aqui e pesquisar, você vai achar as referências que quando você abrir na Bíblia, vai estar escrito lá. O próprio Jesus ele falou assim: examinai as Escrituras, porque de mim testifica. Então Jesus sabia a importância do cristão estudar a Bíblia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que você vai ficar aqui até o final. Eu tenho certeza que você vai ficar até o final. Não estou entrando aqui a fundo no estudo. Só estou falando aquilo que o Espírito Santo está trazendo na minha memória. Vamos lá. Tópico 6. Tema central da Bíblia. Vamos lá. Vamos ver quem é o tema central da Bíblia. Ou o coração da Bíblia. Cristo é o coração. Cristo é o centro e o coração da Bíblia. O Antigo Testamento descreve uma nação. O Novo Testamento descreve um homem. O Antigo Testamento descreve Deus, nutrindo a nação de Israel, para que o Novo Testamento descrevesse e desse ao mundo o homem que mudou a história da humanidade. Cristo é o centro e âmago da Bíblia. Centro e âmago da história. Centro e âmago de nossa vida. Em cada livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Cristo está presente, direta e indiretamente, através de suas aparições, em nomes diferentes. O Antigo Testamento prepara o cenário do aparecimento de Cristo.
Enquanto que o Novo Testamento descreve como foi feito este aparecimento. Todo o Antigo Testamento fala de sua preparação. Os Evangelhos falam da sua manifestação. O livro de Atos dos Apóstolos fala da sua propagação. As epístolas falam da explanação de sua mensagem, enquanto que o Apocalipse fala da consumação de sua obra. Então, o centro de toda a Bíblia é Cristo. Então, o Antigo Testamento é a preparação, enquanto que o Novo Testamento fala sobre a sua aparição. Aleluia. Então o Antigo Testamento prepara o cenário do aparecimento de Cristo, enquanto que o Novo Testamento descreve como foi este aparecimento. Todo o Antigo Testamento fala da sua preparação. Os Evangelhos falam da sua manifestação. Vamos lá. O Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, fala sobre a preparação, sobre o Messias que ia vir. Fala sobre o Cordeiro que ia vir para resgatar Israel dos seus pecados, para transformar Israel, para converter Israel. Como? A Bíblia diz que Deus agora vai levantar um mensageiro. Lá no livro de Malaquias, vai falar sobre um mensageiro. Esse mensageiro viria na virtude de Elias e converteria os pais aos filhos. Então, esse versículo fala sobre João Batista. Diz a Bíblia que João Batista, ele nasceu. E agora João Batista, primo de Jesus Cristo, ele veio. Porque João Batista representa o que? Os profetas. É Jesus, a graça e a misericórdia de Deus. Então João Batista veio anunciando. João Batista falou: ei, venham aí, que é mais poderoso do que eu, que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. João Batista estava preparando o caminho para o Cristo. João Batista estava preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Então você tem que entender que o Senhor está preparando a sua igreja para subir. O Senhor está preparando o seu povo para subir. Então você tem que se preparar para subir. Você não tem que se preparar para ficar. Você tem que se preparar para subir. Então, você tem que entender isso. Você tem que compreender isso. Né? Aleluia. Vamos agora continuar. A Bíblia, tópico 7. A estrutura e classificação dos livros da Bíblia. A Bíblia divide-se em duas partes principais: Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes do nascimento de Cristo. E o Novo Testamento depois da morte de Cristo. Oh, meu Pai! A Bíblia tem, ao todo, 66 livros. Por isso que a Bíblia é uma coleção de livros, é uma biblioteca.
Então você tem na sua mão, crente, uma biblioteca de 66 livros. Ela tem 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras, 3.566.480 letras. De acordo com o tipo de tradução, os 66 livros da Bíblia podem ser classificados por assunto da seguinte ordem: lei, história, poesia, profecia, evangelhos, história da igreja primitiva e apocalipse. Então aqui a Bíblia ela começa agora na parte da divisão. Divisão de quê? Capítulos e versículos. Agora a Bíblia, você está pegando a parte da... que ela tem 66 livros, tem 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras, 3.566.080 letras. De acordo com o tipo de tradução, os 66 livros da Bíblia podem ser classificados por assunto na seguinte ordem: lei, história, poesia, profecia, evangelhos, história da igreja primitiva e apocalipse. Aqui nessa primeira parte, a gente aprendeu, vamos resumir, a gente aprendeu que na introdução é o começo do assunto. No tópico 1 a gente aprendeu o termo e origem da Bíblia. A gente aprendeu a origem da palavra Bíblia, que é uma palavra hebraica, que quer dizer coleção de pequenos livros. No tópico 2 a gente aprendeu Bíblia como um livro. Mas a Bíblia não é um livro normal. A gente aprendeu que a Bíblia é um livro sagrado, um livro de muito respeito. E a gente aprendeu que esse livro tem poder para salvar, para te transformar. Aprendemos os materiais que foram utilizados, gráficos, empregados na Bíblia originalmente, que são eles: papiro, pergaminho, que eram plantas que ficavam na beira do rio. Aprendemos também sobre o papel, que foi inventado pelos chineses. Aprendemos sobre o papiro, que foi utilizado 3.000 a.C. E aprendemos que a Bíblia, antes de ela ser agrupada, antes da Bíblia ser organizada, a gente aprendeu que a Bíblia de Israel, a Bíblia judaica, era dividida em rolos, eram rolos separados. Então a gente aprendeu sobre o autor da Bíblia, que Deus é o autor e o Espírito Santo é o intérprete. E agora a gente aprendeu também os nomes da Bíblia, os nomes que é dirigido à palavra de Deus, às Escrituras, às Sagradas Letras, a palavra do Senhor, livros do Senhor, livro sagrado. E agora a gente aprendeu também o tema,
Então o tema de toda a Bíblia, se você quiser anotar aí, o tema de toda a Bíblia é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, todos os versículos vão falar sobre o Cristo, todos eles. Não tem nenhum que não fale, todos eles. Né? E a gente aprendeu sobre a estrutura e classificação dos livros da Bíblia. Aqui fala sobre a organização da Bíblia. Por quê? Agora imagine, você pegar um rolo de 66 capítulos de Isaías e você ler. Aí você quer ler o livro de Jeremias, você tem que pegar outro rolo. Né? Aí agora o Senhor vai usar homens para traduzir a Bíblia, para organizar livro por livro e fazer uma Bíblia, fazer com que a Bíblia fique organizada. No sentido de quê? Que agora você tem 66 livros na sua mão, na palma da sua mão. Você não precisa mais ficar pegando um rolo de vários livros bíblicos. Não, você tem a Bíblia na sua mão. Porque Deus, Ele sabia da sua necessidade. Então a Bíblia, antigamente, ela era livro por livro. Agora a Bíblia está organizada como? Ela não tinha capítulo, não tinha versículo. Tinha só o capítulo único. Se era Isaías, então tinha que ler tudo. Não tinha numeração, não tinha nada. Agora o que Deus vai fazer? Vai usar homem para numerar os capítulos, numerar os versículos. Vamos lá, a Bíblia ela tem 66 livros. Ela tem 1189 capítulos, 31.173 versículos, 700.073.692 palavras, 3.566.480 letras. Então você já aprendeu que agora a gente vai falar sobre a organização da Bíblia. Como a Bíblia ela é organizada por ser um livro de Deus. Deus é um Deus organizado. Agora, a gente vai entrar no Antigo Testamento. Segura aí que tem coisa boa para você. Fica comigo aqui, que tu vai entrar no manto forte aqui. Vamos lá. Lei. Número 1. Lei. São os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. É chamado pelos judeus de Torá. Reconhecidos pela maioria de judeus e cristãos como sendo de autoria do grande legislador hebreu Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então esse primeiro bloco chama-se os livros da lei. Que lei? A lei de Moisés. Por quê? Porque Deus deu uma lei para o povo hebreu. Então, esses 5 livros são Pentateuco, que fala sobre a lei de Deus, sobre a lei para o povo de Israel e para a sua igreja hoje. Por quê? Porque Israel caminhou no deserto, mas só que Israel não tinha ensinamento,
E agora Deus vai levantar Moisés. Deus vai falar para Moisés: agora tu vai ensinar o meu povo a lei. Tu vai ensinar o meu povo a minha palavra. E agora Moisés começa a escrever os livros da lei, começa a instruir. Então, esses livros, os Pentateuco ou o Torá, são reconhecidos pelos judeus e pela igreja como livro sagrado, como inspiração divina. Vamos para o segundo bloco. O segundo bloco, ao todo, fala sobre história. Ao todo são 12, que são eles: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, nesses 12 livros, conta a história de todo Israel. Conta a parte histórica de Israel. Conta a época dos reis, dos sacerdotes, dos profetas. E agora, Israel, estava sob a liderança de Josué, do capítulo 1 de Josué. Agora Israel está sob um novo governo. Só que Moisés já tinha morrido. E Deus vai falar: Josué, meu servo Moisés é morto. Você vai liderar esse povo. Esse povo obstinado. Você vai governar esse povo. Então, de Josué a Esther, conta a história. No livro de Neemias conta a história da restauração. No livro de Esther conta qual Deus exaltou Esther, exaltou Mardoqueu. Então conta toda a história de Israel. No bloco 3, poesia. Ao todo são 5. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Representa a categoria dos livros poéticos ou devocionais da Bíblia, contendo os seguintes: um drama poético, livro de Jó, poesias líricas, livro de salmos didáticos, poética, livro de provérbios, idílio poéticos, livro de cantares, didática, filosofia, livro de Eclesiastes. Então esses livros poéticos falam sobre poesia, a qual Deus inspirou esses autores para escrever poesias inspiradas por Deus, poesia inspirada, poesia instruída, conselho, ensinamentos. O livro rico de ensinamento é o Provérbios, Eclesiastes. São livros que contêm muito ensinamento profundo para a sua vida. Agora a gente vai para o número 4, ou o bloco 4. Profecia. Ao todo, são 17. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias,
Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ao todo são 17 livros proféticos. Corresponde aos livros que levam o nome dos respectivos profetas literários. Durante 3 séculos, a sequência dos profetas clássicos hebreus constitui um fenômeno totalmente ímpar na história. O profeta é sempre um gênio da linguagem, cujo ritmo é simbolismo. Desafiam o mais brilhante tradutor a alcançar o iminente original. Estão divididos em 2 grupos. Então, esses profetas menores e maiores, eles estão divididos em 2 grupos. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Lamentações. Os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas por que os profetas menores, eles são classificados como menores? Primeiro, quantidade de capítulo, extensão ministerial. Então os profetas maiores, eles escreveram mais capítulos e profetizaram durante muitos anos. Só que os profetas menores também são profetas, também falaram no nome de Deus, mas só que eles são profetas menores. Por quê? Não que desmerecer os outros profetas, é porque os profetas menores foram profetas que escreveram menos capítulos e tiveram tempo curto de ministério. Vamos lá. O termo empregado para maiores ou menores não se refere ao mérito ou notoriedade do profeta, mas ao tamanho do livro e à extensão do respectivo ministério. Quanto maior for o livro, mais extensão ministerial aquele profeta tinha. Por exemplo, Isaías. Isaías, ele é o profeta que mais escreveu. Por quê? Porque Isaías tem 66 livros. É como se fosse uma mini Bíblia. Só que Isaías também está dividido em 2 grupos. Primeiro, do capítulo 1 ao 39, Deus vai falar com Israel. Do capítulo 40 até o 62, Deus vai falar com Judá. Vai falar com o povo. Então, os profetas menores, eles são profetas, né? Aleluia. Só que eles são profetas menores por causa da extensão de ministério. Ficou bem claro aqui para você que o profeta maior é o que escreveu mais, é o que falou muito mais, é o que teve o seu ministério mais estendido. Aleluia. Novo Testamento. Vamos lá. Número 1. Evangelhos. O que é evangelho? A palavra evangelho é boas novas. Vamos lá. São 4 os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Contém a biografia do Senhor Jesus Cristo e a descrição do seu glorioso ministério terreno, cuja obra e seus ensinamentos
forma o alicerce do cristianismo. E nos evangelhos que resplandece a cultura moral, espiritual do cristianismo, condensando nos ensinamentos dos mestres, Jesus Cristo é a pessoa mais pura que já pisou nesta terra. Então, os evangelhos, ele conta a história de Jesus Cristo. Ele narra as parábolas, ele narra tudo que Jesus estava fazendo. Todo o seu ministério terreno está registrado nos evangelhos. Tudo que Jesus fez está registrado nos evangelhos. Para quê? Para que a pessoa que lesse esses evangelhos cresce, se convertesse e creia que Jesus é o Cristo. Então esses evangelhos contam a história do Senhor Jesus Cristo, conta, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. É nos evangelhos que você vai ouvir Jesus falar que nem só de pão viverá o homem. Então os evangelhos contam a história de Jesus Cristo, narra a trajetória terrena de Jesus, narra o dia que Jesus foi batizado, narra a história que Jesus estava no templo, estava ensinando. Então no evangelho é o pilar central do cristianismo, é os evangelhos. Por isso que quando tu for ler a Bíblia, você que está começando, começa pelos evangelhos. Conheça a história do Cristo. Conheça quem morreu na cruz pelos teus pecados. E depois você vai para os outros livros. Já falei a dica. E você, pregador, que quer pregar a palavra? Primeiro, antes de pregar, você tem que orar, pedir a direção, instrução. Não fala a palavra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Tá pegando até aqui? Vamos lá. Número 2. História da igreja primitiva. É o livro de Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, onde é descrito um resumo do início do cristianismo, pós-ressurreição e ascensão de Jesus Cristo ao céu, com a descida do Espírito Santo no dia da festa judaica do Pentecostes, culminando com o início triunfal da maior sociedade composta, cosmopolita do mundo, a igreja cristã. Então o livro de Atos, ele conta um resumo de todo o cristianismo. Depois da morte de Jesus, depois da ressurreição, depois da ascensão, lá em Atos capítulo 1, diz a Bíblia que estava Jesus com os seus discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos estão olhando. E Jesus está subindo. E o anjo os anjos falam para ele, assim como você viu assim como tu viu ele subir, ele vai descer. E aí agora os discípulos começaram a orar, a jejuar, a buscar. Porque Jesus falou, fica em Jerusalém, vocês vão receber poder, vão receber o Espírito Santo. E a Bíblia diz que no capítulo 2 de Atos, que estava todo mundo no cenáculo, um lugar onde os discípulos oravam. E de repente veio o Espírito Santo sobre todo mundo e foram cheios, foram batizados. E eles começaram a pregar. E no capítulo 4, eles oraram com muita força, que aquele lugar tremeu. E eles foram cheios do Espírito Santo. E aí começaram a pregar. E aí começaram a divulgar. E aí começaram a anunciar o Senhor Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento, ele foi escrito depois da morte do Senhor Jesus Cristo. O Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo. E o depois foi escrito depois da morte de Cristo.
Então a gente está indo devagar para você ir pegando. Porque você tem que entender aonde a gente está entrando. Número 3. Epístola apostólica. Depois que os apóstolos começaram a divulgar a palavra de Deus, Deus começou a separar homens. E um deles são os apóstolos. E nessas epístolas, o que são epístolas? Epístolas é um documento, é uma carta. Pode ser para um indivíduo, pode ser para um grupo, ou pode ser para a igreja universal, que era para todos os cristãos. Só que essas epístolas são cerca de 21, vamos lá. São cerca de 21 epístolas apostólicas, endereçadas aos primitivos cristãos, igreja espalhada pelo vasto Império Romano. Contém o desenvolvimento sistemático dos ensinos de Cristo, daquilo que podemos dominar, da teologia apostólica, teologia paulina, teologia petrina, teologia joanina, etc. As epístolas apostólicas podem ser subdivididas em 2 grupos. Epístola paulina. Que são elas? São, ao todo, 13. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Essas que eu li até 2 Tessalonicenses, essas epístolas são para a igreja. Entendeu? Para a igreja, para os irmãos. Só que Paulo vai também instruir o ministério. Paulo não vai deixar o ministério sem ensinamento. Primeiro Timóteo, 2 Timóteo e Tito estão na classificação de carta pastoral. Pode reparar nessas epístolas que elas são diferentes das outras. Elas são cartas direcionadas para o ministério, para Timóteo, para Tito. Então, cartas pastorais. E Filimão é carta para Filimão, para uma pessoa, para que Filimão libertasse o seu escravo Onésio. Então essas epístolas são escritas pelo apóstolo Paulo, Escrita por Paulo, Saulo de Tarso, que veio a tornar-se no maior teólogo do cristianismo e grande mentor intelectual da fé cristã por todo o mundo. Então, só que agora Paulo ele vai ter que explicar ao povo o que é a fé cristã. Paulo vai instruir as igrejas sobre o cristianismo, sobre a verdadeira fé. Paulo vai instruir o povo acerca da oração, acerca de buscar Deus. Paulo vai orientar o povo. Paulo vai aconselhar, vai instruir, vai explicar. Paulo ele vai ser o mentor intelectual. Por quê? Porque o povo na época dos apóstolos, ele não tinha muito conhecimento, muito ensinamento.
Eles passavam aquilo que eles tinham. Só que agora Deus vai levantar Paulo, um homem inteligente, um homem cheio de conhecimento, para que Paulo instruísse, para que Paulo ensinasse. O ensinamento não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai querer perder o seu tempo ensinando a palavra. Somente a pessoa que tem prazer. Somente a pessoa que realmente tem dedicação e que ama fazer isso. E Paulo ele instruía, Paulo ele ensinava. Paulo orientava. Paulo explicava, explanava. Né? E ele espalhou o evangelho por todo o mundo antigo na época deles. Só que agora a gente vai entrar nas epístolas gerais. O que são epístolas gerais? É a epístola que vai para muita gente, ou carta universal, que pode ser direcionado para todos os crentes do Brasil e do mundo inteiro. Então, epístolas gerais são essas. Ao todo são 8. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, escrita por Tiago, Pedro, João e Judas. A exceção da Epístola aos Hebreus, cujo autor é desconhecido até hoje. Alguns falam que foi Paulo, outros falam que foi Barnabé, outros falam que foi Apolo, mas na Bíblia não tem a informação do autor humano. Por quê? Porque Deus é quem sabe de tudo. Então essas epístolas gerais era para o povo de Deus, para o povo do Senhor, e para mim e para você hoje, né? Aleluia. Número 4. Profecia. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, onde numa linguagem excessivamente figurativa, enigmática e simbólica, João recebe na ilha de Pátmos, no mar Egeu, a grande revelação do fim do mundo, descrevendo em vivas cores e vinda pessoal de Cristo à Terra, para estabelecer seu governo universal e proferir a grande sentença do famoso juízo final, havendo em seguida uma fusão do reino terreno com o reino celestial e eterno. Então aqui já fechamos o canon. Você pegou aqui o Apocalipse. O que é Apocalipse? Significa revelação. O que é revelação? Revelação é tirar tudo aquilo que está na escuridão e trazer para a luz. Né? O Apocalipse fala sobre o fim do mundo, sobre o juízo final, sobre o julgamento, sobre muitas coisas. Mas se a gente for entrar muito aqui, a gente vai sair daqui meia-noite, mano. Só estou no resumo para você entender. Para você ter um desejo de estudar a Bíblia. Vamos lá. Tópico 8. O canon da Bíblia. Vamos lá. Canon ou escrituras canônicas? É a coleção completa dos livros divinamente inspirados por Deus, que constitui a Bíblia. Canon é uma palavra grega que significa vara de medir, assim como uma régua
serve de regra para medir. No sentido religioso, tem um significado de regra escrita de fé e prática. É realmente para nós, povo de Deus, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, que serve para medir a nossa conduta cristã. O termo canão foi empregado primeiramente por Orígenes, em 185 a 254 depois de Cristo, professor da Escola Teológica de Alexandria, para diferenciar os livros canônicos dos livros apócrifos. Então a Bíblia é um livro de regra de fé e prática. É ela que vai medir a minha conduta. É ela que vai medir a sua conduta. Então temos que estar ligados nisso. Né? Número 1. O canão do Antigo Testamento. Vamos lá. O canão do Antigo Testamento, como temos hoje, ficou completo desde o tempo de Esdras, em 445 a.C. A divisão dos livros no canão hebraico é diferente da nossa. Jesus citou a divisão do canão hebraico em Lucas 24, versículo 44. Lei de Moisés, profeta e salmos. O canão hebraico consiste em 24 livros, e não 39 livros, como é a nossa Bíblia. Isso porque alguns livros são divididos em dois em nossa Bíblia, como nos casos de Samuel, Reis e Crônicas, os quais na Bíblia hebraica formam um só volume. Esdras e Neemias também um só volume. Os profetas menores, que são 12 em nossa Bíblia, Oséias, Amalequias, na Bíblia hebraica, são um só volume. A nossa divisão do Antigo Testamento em 39 livros vem da Septuaginta, através da Vulgata Latina. A diferença da divisão do canão hebraico, da divisão do canão que a nossa Bíblia, não altera a veracidade das Escrituras Sagradas. O mais importante é que não foi alterado a mensagem. O canão do Antigo Testamento foi formado no espaço de mais ou menos 1046 anos. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta do ano de 1491 a.C. Esdras escreveu as últimas palavras do Antigo Testamento por volta do ano 445 a.C. O último escrito do Antigo Testamento foi Malaquias. Porém, Esdras, na qualidade de sacerdote e escriba, foi encarregado de completar e organizar o canão sagrado. Vamos entender isso aqui. Então a Bíblia hebraica ela é diferente da nossa, porque os livros históricos, Reis, Samuel, era um só. Tipo, se era Samuel, era um só. Só que a nossa Bíblia, ela foi traduzida da Septuaginta. Ela foi tirada daquela Bíblia e traduzida para a nossa linguagem e organizada, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia hebraica é diferente da nossa. Mas isso não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque a nossa Bíblia ela foi organizada, tipo, 1 Samuel, 2 Samuel. Então, por isso que a nossa Bíblia tem mais livros, por causa dessa organização. Porque quando traduziram a Bíblia para o português, colocaram em ordem direitinha, para que a gente aprenda a palavra de Deus. Mas só que quem encarregou de organizar o Antigo Testamento
foi o sacerdote Esdras, no ano 445. Então a Bíblia já estava pronta, ele fez o que? Ele organizou. Conforme ele organizou, ele não fez as divisões dos livros, como tem na sua Bíblia hoje. Ele colocou 1 Samuel um só, Reis um só, um só, 1 Crônicas um só. Então, automaticamente, a Bíblia hebraica ela é diferente da nossa. Mas a nossa é tirada de dentro da Bíblia hebraica. É inspiração divina. A Bíblia Sagrada ela é inspiração do alto. Aleluia. Vamos continuar. Número 2. Para a gente encerrar. O canão do Novo Testamento. O que é Antigo Testamento, antes de entrar? Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é a aliança que Deus fez com Israel. Mas a palavra do Antigo Testamento é válida para hoje. Mas só que a aliança do Antigo Testamento entre Israel e Deus. O Novo Testamento é a aliança entre Deus e a igreja, entre Jesus e a sua igreja. Vamos lá. Canão do Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento foram aqueles que vieram a ser reconhecidos pelas igrejas como escritos genuínos, de autêntico, de autoria apostólica já nos dias dos apóstolos, e sob a supervisão deles, começaram a ser feitas coleções de seus escritos para as igrejas, os quais eram colocados ao lado das escrituras canônicas do Antigo Testamento. Aleluia. Tendo a mesma autenticidade, como inspiração, como inspirada a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16. Os livros do Novo Testamento que primeiro apareceram foram os primeiros livros que apareceram. São esses: Mateus, Tiago, Hebreus. Na Palestina, João, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Filemão, e 2 Pedro, e 1, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse na Ásia Menor. 1 e 2 Coríntios e Filipenses, e 1 e 2 Tessalonicenses e Lucas, Roma. Aleluia. Em Lucas na Grécia, Tito em Creta, Marcos, Romanos e Atos em Roma. Enquanto o canão do Antigo Testamento levou 1046 anos, entre 1491 e 455 a.C., para se formar o canão do Novo Testamento, levou apenas 96 anos para ser concluído, somando os 1046 anos gasto para completar o canão do Antigo Testamento, com os 96 gastos para completar o canão do Novo Testamento, deu um total de 1142 anos, que foi o tempo gasto para completar a formação do canão dos dois testamentos. Porém, somando os 1142 anos mais os 400 anos do período interbíblico,
deu um total de 1.542 anos. Portanto, os 66 livros canônicos de nossa Bíblia foram escritos por cerca de 40 homens, inspirados por Deus, dos mais variados tipos, funções e profissões. Alguns eram príncipes, legisladores, estadistas, profetas, chefes de estado, generais, reis, poetas, sacerdotes, pecuaristas, funcionário público, médico, eruditos, teólogos e etc. Em um período de cerca de 16 séculos, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo escreve para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conclusão. O que diferencia a Bíblia dos demais livros é a sua inspiração divina. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Está na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O escritor sagrado escreve: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração, que as Escrituras são de origem divina. Assunto resolvido. Quem tem o Espírito Santo deposita toda a confiança na Bíblia como a palavra de Deus. Seiges e provas ou argumentos concordam assim com as palavras de Napoleão Bonaparte, grande imperador francês, quando disse: a Bíblia não é simplesmente um livro, senão uma criatura vivente, dotada de uma força que vence a todos quanto se lhe opõe. Então aqui a gente viu que o canon do Novo Testamento demorou pouco tempo. Por quê? Porque o canon do Antigo Testamento demorou mais. Por quê? Porque os judeus tinham que reconhecer o Antigo Testamento, tinham que fazer as separações dos capítulos, dos versículos, tinha que fazer a separação dos livros, tinha que fazer toda a divisão de cada livro tudo direitinho, organizado. Então, eu espero que esse ensinamento venha ter te ajudado, né, a aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Eu espero ter contribuído para você, né? Por quê? Porque a palavra ela liberta, ela transforma. Então que você venha ter um desejo, que você venha ficar apaixonado pela Bíblia, que você venha estudar a Bíblia mais profundo do que você estuda, que você venha buscar na Bíblia o conhecimento que você precisa. A Bíblia é o único livro de inspiração divina. Os outros livros são secundários. Você pode ter formação teológica, você pode ter biblioteca teológica, mas a fonte de toda a teologia ainda é a Bíblia e sempre será a Bíblia. Então, que Deus te abençoe. Se eu falei algo que não foi correto, me perdoe, vou melhorar da próxima. Que Deus te abençoe, te prospere,
faça de você um professor da palavra, um mestre da palavra, um homem com vontade de ensinar a palavra e explicar a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, minha irmã, que você venha ser uma professora da palavra de Deus, né? Só que eu queria encerrar nessa parte. Os idiomas que a Bíblia foi escrita. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Eu esqueci dessa parte aqui. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. E porções do Antigo Testamento no aramaico. E o Novo Testamento de Mateus, Apocalipse, foi escrito no grego koiné. Que grego é esse? Era um grego que era falado na época de Jesus. O Antigo Testamento, de Malaquias até Gênesis, ou de Gênesis a Malaquias, foi escrito no hebraico. Foi escrito no aramaico, na língua original, a qual a Bíblia foi escrita. Então a Bíblia ela teve várias traduções. A Bíblia ela tem várias versões. Tem a versão corrigida fiel, tem a versão NVI, tem a versão NTLH, tem várias versões, mas o sentido do texto é o mesmo. Então, irmão, boa leitura. Não importa a versão que você está usando, o importante para Deus é você ler a palavra, é você estudar a palavra. Que Deus te abençoe, te prospere, em nome de Jesus.